Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Deison na área, tá? Aqui nós estamos aqui esperando vocês para poder a gente continuar o nosso trabalho sobre a biologia, sobre as substâncias químicas que nós estávamos trabalhando. Lembrando que é importante vocês curtirem, assistirem e divulgar aí os nossos vídeos que está lá no canal no EnemBR, tá? É só acessar lá no site www.noenem.com.br e, claro, se deliciem, aproveitem, busquem aprovação e sucesso e bons estudos, tá ok? Bom, no último vídeo, nós estávamos trabalhando as substâncias chamadas de proteínas, tá? Então, a gente falou sobre a importância, as funções, como elas são estruturadas, bem como o que elas podem ser utilizadas para o nosso organismo. Hoje, a gente vai dar continuidade com um grupo especial de proteínas, nos quais nós chamamos de enzimas, tá? Porque enzimas também são proteínas. Agora, nem toda proteína é uma enzima, claro. Mas as enzimas, o que é que tem de especial dentro desse grupo de substâncias chamadas enzimas, tá? É porque elas, especialmente, elas são feitas para agir, para acelerar ou fazer digestão de compostos no nosso organismo, tá certo? Então, esse grupo de substâncias são especiais porque elas têm uma função bastante específica nos processos metabólicos do nosso organismo. Bom, vamos lá para o slide para a gente visualizar aqui, tá, algumas informações. Então, aqui nós temos aqui diversas características das enzimas. Primeira delas, alta especificidade. Quando a gente fala sobre alta especificidade, tá aqui para mim, é porque cada enzima ela foi feita especificamente para um tipo de substância oriunda na natureza. Ou seja, o teu organismo fabrica uma única substância, né, específica para um único substrato. Não sei se vocês entendem. Uma substância, um substrato. Cara, isso é quase coisa assim, é coisa de amor, cara. Por isso que a biologia é linda, é romântica, tá certo? Então, uma coisa fabricada para outra. É carne e unha, alma gêmea, bate-bate coração. As metades da laranja, duas bandas de limão. Então, nesse caso, tá? Aquilo, cara, é específico, ou seja, uma substância feita só por uma coisa. Então, elas agem especificamente assim, perfeito, coisa mais linda do mundo, tá? Mas por que que isso acontece? Porque, geralmente, essas substâncias chamadas enzimas possuem espaços nela ou regiões de ligação chamadas de sítio ativos, ou seja, regiões onde os substratos possam se associar e reagir perfeitamente com essa substância. E aí, isso aí é como se fosse um modelo chave-fechadura, ou seja, quando você tem normalmente uma chave, ela é feita para abrir uma fechadura ou trancá-la. Então, esse é um dos princípios da enzima, modelo chave-fechadura. Toda enzima é feita especificamente para um substrato, como se fosse uma chave para uma fechadura. Sacou? Chave, fechadura, ok? Bom, e aí, claro, elas participam dos diversos processos de metabolismo, seja aqueles para construção de substâncias ou mesmo de transformação de substâncias em outras, tá certo? Então, as enzimas têm essa propriedade. Como, se vocês puderem verificar aí no slide, né? Aí está esquematizado uma enzima, onde essa enzima, claro, ela vai passar por uma reação com um determinado substrato, tá? Então, acompanha aí, tá? Que aí na sequência aí nós temos uma enzima, tá aí identificado por uma enzima. Depois, nós temos aí apresentando os chamados sítios ativos, né, ou o sítio de ligação do substrato. Na sequência, nós temos aí o substrato. O que é o substrato? É uma substância no qual vai reagir com a enzima e que vai receber uma transformação, para se transformar em outra substância. Por que que não vai ser destruída? Por que que não vai ser criada? Porque é uma regra, vamos dizer assim, na química ou entre os compostos químicos, geralmente uma substância nunca é destruída, nunca é criada, e sim, ela é transformada, tá ok? E aí, como vocês podem observar, essas duas substâncias, ou seja, o substrato junto à enzima, elas vão se ligar, vão reagir, e aí vão exatamente o quê? Fazer uma reação quebrando o substrato em outras substâncias menores que nós estamos aí identificados como produtos.
E aí, claro, essa enzima vai estar pronta para agir novamente em um outro substrato. Ou seja, olha, acompanha aqui para mim, tá? É como se fosse basicamente o seguinte. Minha mão aqui como se fosse uma enzima, aqui é o substrato, ela se associa, essa reação consegue fazer uma transformação, essas substâncias se transformam em outras e a enzima está prontinha para agir em um outro substrato, ou seja, ela se mantém cheia de integridade, ou seja, ela está totalmente conservada, tá certo? E ela também tem a habilidade de pegar o mesmo composto e juntar de novo e transformar no composto original, tá certo? Então essa aí é uma funcionalidade das enzimas. Olhando comigo lá, acompanhando no slide, nós temos aí, tá? Um gráfico mostrando aí como seria um comportamento de uma reação com e sem a participação das enzimas. Se você olhar aí no gráfico, né? O gráfico, os eixos estão colocados aí como o eixo da energia e o eixo da coordenada da reação. O que quer dizer isso? O eixo da energia é quanto de energia uma reação gasta. E o eixo da coordenada seria o eixo do tempo e o desenrolar de uma reação. Então, se vocês olharem aí o gráfico vermelho, onde está identificado como sem enzima, quer dizer que uma reação sem a participação de enzima, ela gasta muito mais energia e possivelmente ela vai demorar mais. Ou seja, ela é eficaz, mas não tem eficiência, porque com a participação da enzima, que é o gráficozinho de baixo, se vocês olharem, gasta muito mais energia e certamente ocorre menos tempo. Ou seja, as enzimas vieram, foram criadas para trazer o quê? Uma maior eficiência na questão da produção de substâncias a partir de outras. Ou seja, elas funcionam como reagente, mas elas não se transformam. Elas entram no mecanismo da reação só para poder ajudar com que uma reação aconteça mais rápido. Tá certo? Então, se vocês observarem aí no gráfico, nós temos aí C6H12O6 mais O2, que é uma reação de oxidação da glicose, ou seja, a respiração celular dentro das células, e é transformada em CO2 e H2O, claro, com a produção de energia para a célula. Então, isso aí, se acontecer com a enzima, acontece muito mais rápido. E isso é a vantagem dessas moléculas. Que essas moléculas, cara, elas são demais, elas conseguem te ajudar no metabolismo celular muito mais eficientemente do que se elas não tivessem, né? Bom, então essa reação enzimática, como vocês poderiam ver aí no próximo slide, seria uma transformação de um substrato em produtos que, claro, mas a enzima não sofre alteração, ou seja, elas se conservam, mas não quer dizer que elas são imortais não, pessoal. É porque ela foi feita para durar um certo tempo ou ter uma capacidade de fazer uma mesma função várias vezes, né? Então essa é uma habilidade das enzimas. Bom, na sequência, nós temos aí, por exemplo, um nome de algumas enzimas, né? Ok, como as enzimas estão chamadas, por exemplo, amilase, lactase, maltase e pepsina ou tripsina. Bom, pessoal, vamos aqui no quadro aqui, só para vocês entenderem aqui uma regrinha. Como dar nome a uma enzima? Ah, eu queria dar o nome a uma enzima, eu queria dar o meu nome. Não pode ser o nome na enzima, pessoal. Você não dá nome a uma enzima, nome tipo Totó, tá? E outros nomezinhos, sei lá, João, Marcelo, Pedro, Lucas. Você não pode dar nome próprio à enzima. Como é que é a regrinha que dá nome à enzima? Eu tenho o substrato. O que é um substrato? É a substância, trato. É a substância que a enzima vai atuar. Existe um prefixo básico chamado de ase. Então, o nome da enzima, ela inicialmente vai seguir essa regra. O nome do substrato mais o sufixo ase, né? Vou dar um exemplo para ficar mais clássico. Isso não quer dizer que é para todas as enzimas, mas pelo menos para as mais básicas, essa regra é aplicada, tá certo? Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, existe o açúcar, aquele açúcar que a gente bota no café, né, que é originado da cana-de-açúcar, que nós chamamos do quê? De sacarose.
Como vamos dar nome à enzima? Então, a gente pega parte do nome da molécula e acrescenta o sufixo ase. Então, fica assim, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês. Sacarase. Olha aí, ó. Sacarose, sacarase, ó. Percebeu como foi legal fazer isso? Legal, né? Bom, vamos ver aqui um outro carboidrato. Amido. Aí, professor, vai ficar o quê? Eu já sei, amidase. Não, não vai ficar bem assim, porque algumas palavras elas têm uma flexão e uma pequena modificação, mas fica parecido. Essa daqui vai ficar o quê? Amilase. Então, se vocês olharem, ele não segue a última letra D, mas amilase. Para quem não sabe o que é amilase, é uma enzima que se encontra aqui na tua saliva, né? Como se na tua baba da tua boca, aquilo que digere o pão. Se você botar um pedacinho de miolo do pão na boca, você mastigar, você vai perceber que ele dissolve. Então, graças a essa enzima. Mas também tem outras. Por exemplo, existe aquele carboidrato que nós chamamos de lactose. E a lactose, ela segue essa regrinha como a gente falou, tá? Que é o substrato mais o sufixo ase. Então, lactose, você pega parte da palavra, aí você substitui o ose por o ase. Então, fica lactase, ok? Então, ó, um exemplo de uma situação onde nós não temos uma enzima específica para isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nas células vegetais existe um carboidrato estrutural que forma a parede celular das células, né, vegetais, chamado de celulose, que é o que a gente fabrica papel. Papel que a gente usa para escrever, por exemplo, né? Folhas de papel. Como ele é muito resistente, é por isso que nós fabricamos o papel, claro. E o nosso corpo, nós não fabricamos a enzima chamada celulase. Então, você pode comer papel à vontade, mastigar, engolir, ele vai passar pelo seu estômago, pelo seu intestino, e você vai fazer totozinhos com papel. Tá certo? Professor, eu queria ver, eu vou fazer o teste. Não precisa fazer o teste, não. Você não vai receber nutrição de nada. Você vai só gastar energia e gastar o tempo para depois fazer a nobre missão de esperar uma caquinha com um pedacinho de papel lá. Não faça isso, tá certo? Porque não tem essa necessidade. Tudo bem? Mas vamos lá acompanhar aqui o slide na sequência. Tá? Fatores que influenciam a velocidade da reação enzimática. pH, que é a constante de acidez, a temperatura e a concentração do substrato. Bom, seria basicamente o seguinte. Vocês vão ver alguns gráficos aqui, mas a gente vai representá-los aqui no quadro, tá? Para facilitar. Existe uma regrinha básica entre as enzimas, onde é o seguinte. Supondo aqui eu vou fazer o meu gráfico. Gráfico, onde eu tenho, por exemplo, aqui o eixo temperatura e o tempo, tá certo? Então eu vou botar aqui 10 graus, fazer esse gráfico maior que 20 graus, 30 graus e assim por diante, né? Aqui 40 graus e assim por diante. E aqui é o tempo. Existe uma regrinha onde é o seguinte, quanto maior a temperatura para uma enzima, melhor ela trabalha, ou seja, o tempo, vou botar aqui o eixo, tempo. Então, a enzima tem um princípio de eficiência assim, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando ela chega perto dos 40 graus, ela já vai decaindo. Por quê? O excesso de temperatura, a partir de um certo ponto, ou seja, de uma certa temperatura, algumas enzimas já vão perdendo a eficiência, que é aquela mesma informação da aula anterior sobre proteínas, que nós chamamos de desnaturação, que é o desmanche da molécula, ou seja, a desconfiguração na função molecular das proteínas e também, claro, para as enzimas, tá certo? Então, esse é um princípio onde a gente tem as enzimas trabalhando até um certo ponto eficientemente, mas logo em seguida elas podem cair, tá certo? Um outro fator que foi citado aí é a questão do pH, da acidez. Mesma coisa, dependendo da enzima e do local de atuação dela,
ela vai ter o seu pH ótimo. O que é o pH ótimo? É porque ele é ótimo? Não, quer dizer que é um pH onde ela melhor trabalha. Vou dar um exemplo. As enzimas da saliva, elas funcionam próximo ao neutro, próximo pH 7, 6,5, alguma coisa do tipo. Já as enzimas como a pepsina, elas atuam no estômago, que o pH é aproximadamente 1,8 a 2. Já nós temos enzimas que atuam no duodeno, que são enzimas mais básicas. Então, dependendo da enzima, seja a amilase, seja a pepsina, seja a tripsina, não importa, cada uma das enzimas funciona num pH, numa acidez diferente. Claro, se eu modificar essa questão da acidez ou da alcalinidade, eu vou estar desconfigurando ou tirando a eficiência das enzimas, tá certo? E, claro, a concentração de substrato, ou seja, a enzima ela vai trabalhando nas substâncias, mas chega um ponto que ela é como se ela ficasse cansada. Mas a enzima não fica cansada, porque ela não é um ser vivo. Mas ela fica desgastada, então ela perde eficiência. E aí o organismo fabrica outras moléculas dessas enzimas para continuar o trabalho dela, tá certo? Bom, galerinha, essas são as funções que a gente falou, né, sobre a proteína, sobre a importância dela, sobre as funções, como a gente dá nome, ou seja, não dê mais nome de totó, bichinho, dingo, bingo, qualquer coisa das enzimas não. Bote os nomes, tá? Vejam as regras de montagem do nome das enzimas, bem como o que faz elas trabalharem melhor ou o que faz elas se desgastarem ou perderem eficiência, tá certo? Lembrando que é importante você associar essa aula de enzimas à aula anterior, que abrange informações gerais sobre as proteínas, já que a enzima é um grupo das proteínas, ok? Não esqueçam também, tá, de assistir aulas anteriores, né, para você criar uma bagagem, né, teórica para você se preparar bem para o Enem. E, claro, não deixe de se organizar, não deixe de buscar resolver questões, simulados, entre outras coisas. Ou seja, forcem, não desistam, estudem bem e, claro, não deixe de assistir, claro, os demais outros vídeos, né, das outras disciplinas, só professor show aqui. E, claro, esperamos sempre poder contar com vocês, tá? Então, eu só desejo bons estudos, sucessos e até a próxima.